Pronto, hoje o assunto é o sistema de Joseph Pilates. Vamos falar sobre ele? Olha só, muito pouca gente sabe que Joseph Pilates criou um sistema e que ele tinha toda uma lógica por trás de suas reais intenções. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Eu fiz uns rascunhos aqui, uns rabiscos que eu quero compartilhar também, depois eu viro a câmera, mas só essa introdução. O que a gente tem para falar sobre o sistema de Joseph Pilates? Vamos lá, Joseph Pilates em 1945, ele publicou, olha meus dedos todos pintados, ele publicou um livro muito conhecido chamado O Retorno à Vida através da Contrologia, o famoso Return to Life, True Contrology, né? o famoso slogan Return to Life, Retorne à Vida. E ele escreveu esse livro com fotos dele em sequência de 34 exercícios para serem realizados no mat, no colchonete, né? E isso, ele queria que atingisse toda a população, né? Onde as pessoas poderiam executar e tentar fazer o seu Pilates em casa. Ele ali coloca toda a descrição dos exercícios, ele ali coloca toda uma lógica do momento respiratório, de quantas repetições, de como se dá a execução, enfim. Então ele colocou todos esses detalhes no livro com fotos dele. Lembrando que em 1945 não tínhamos a tecnologia que temos hoje, não tínhamos as possibilidades de fazer as fotos que temos hoje, enfim. Então, daí a ver qual a real intenção dele realmente querer essa divulgação, né? Esse era o verdadeiro objetivo final, fazer e conseguir executar os 34 exercícios, onde trabalha toda uma fluidez do movimento, toda uma funcionalidade, todo um mecanismo de trabalhar o sistema cardiorrespiratório, né, motor geral, mental, enfim. Então, é um trabalho muito inteligentemente armado, né? Então, o objetivo final de Joseph Pilates era fazer com que cada pessoa tivesse a possibilidade de fazer esses 34 exercícios de forma fluida, né? No seu estúdio, no número 939 da 8ª Avenida, ele teve a possibilidade, posteriormente, de, junto aos equipamentos, desenvolver todo um sistema, através desses equipamentos, todo um sistema que iria potencializar os resultados do objetivo final, que seria o Mat Pilates, por exemplo, né? Então é isso que eu quero fazer aqui, não sou a melhor desenhista para que a gente possa ter a melhor qualidade aqui do negócio, mas estou na rua e quero mostrar para vocês um modelo de um estúdio de Pilates, formato de quem trabalha dentro do que está mais próximo ao que se conhece do trabalho original de Joseph Pilates, tá bem? Então eu vou virar a câmera. Então olha lá, o que a gente tem aqui? A gente tem o meu estúdio de Pilates, tá? Um estúdio de Pilates dentro de uma formatação mais clássica, dentro do que eu conheço. E aqui nós temos vamos lá ver, eu não desenho tão bem, mas vamos lá para o que a gente pode fazer, né? Temos a guilhotina, temos a high chair, a Wunda chair, a baby chair ou armchair, certo? Aqui a família dos barris, aqui nós temos um Cadillac, ele ficou um pouco esquisito, tentei fazer lá à distância, mas ele saiu um pouco esquisito. Temos aqui 3 reformers com 3 mats, né? Aqui 2 high mats com suas towers, né? Ou suas wall units. E aqui alguns dos acessórios, né? Tentei colocar aqui um airplane board, o beanbag, o sandbag, o foot corrector, o toe corrector, o Brita Scissor, o pinwheel. Aqui a gente tem o neck stretcher que tá feio, concordo, bem feio, né? Mas é o neck stretcher, também não coloquei o push-up device, por exemplo, enfim. Então o que a gente tem aqui? Dentro do sistema de Joseph, como é que isso funcionaria na prática, né? Vamos imaginar Joseph Pilates exatamente aqui, tá? Então aqui tá Joseph ou um professor de Pilates, tá? O que ele vai fazer? Ele vai observar o corpo de seu aluno, seja aqui nesse mat, e vai fazer a sequência. Se essa sequência vai ser básica, intermediária, avançada, ou simplesmente que isso foi criado dentro de um sistema mais pedagógico, através da Romana, por exemplo, então a gente vai colocar aí um sistema mais único, né? A aula por inteiro. Não importa. Aqui vai ser o momento avaliativo do professor para com o aluno no momento da aula, naquele instante, para que ele possa desenvolver todo o restante. Ou ao contrário, algumas linhas de trabalho interpretam
muito bem, inclusive, que essa avaliação se passa através da sequência do Reformer, que existe todo um sistema no Reformer também, tá? Então vamos imaginar que, independente do que ele viu, ele vai ver no Reformer ou no MET, né? E aí ele vai fazer todo o sistema corretivo ou construtivo através de outros equipamentos. Então, se ele viu algo aqui no footwork, ele pode desenvolver aqui na High Electric Chair, ele pode desenvolver esse footwork através dos pumpings. Se ele percebeu algo na C-curve da coluna, ou na ativação do powerhouse, ou no que seja, ele pode trazer para a Wounded Chair, onde ele vai poder fazer, digamos, um push-down na chair. Se ele já está fazendo um trabalho kneeling, ajoelhados no Reformer, ele pode trazer para cá primeiro, para experimentar aqui, antes de ir para o Reformer fazer algum trabalho lá, se o corpo ainda está instável para tal. Ele pode vir para a guilhotina e fazer trabalhos incríveis aqui também, toda uma aula na guilhotina, tá certo? Ele pode vir para a família dos barris, se ele percebe, vamos imaginar na Short Box Series, tá? Na hora de fazer o tree, por exemplo, na Short Box, ele percebe uma necessidade de uma postura para o tree, que ele pode vir aqui no Leather Barrel, né? E poder fazer isso. Então tem aqui o Small Barrel, o Spine Corrector e o Ladder Barrel, que eu acho que eu não citei previamente no vídeo. Então eles... aqui no Ladder Barrel, ele vai poder fazer isso, no Ladder Barrel, como a gente fala portuguesando, né? Então, aí ele vem para cá e faz a Ballet Stretch Series, por exemplo. Se não for isso, não vão fazer todos esses corretivos na mesma aula, tá? Mas aí, aqui no Cadillac, a gente tem como fazer uma infinidade de movimentos. Aqui no Tower, a gente pode fazer aula de mat com algumas possibilidades também, porque é uma barra fixa do teto, ou de uma metade da parede ao chão, né, onde ela inclui as duas barras laterais do Cadillac. Ela só não tem a barra de suspensão, tá? A superior. E todos os acessórios finais para que a gente possa fazer toda uma gama de exercícios, seja respiratório, seja trabalhos de ordem mais de orientação, de postura, de trabalhos de base, né, dos pés, e não necessariamente está trabalhando só os pés, mas toda uma postura e toda uma ativação corporal através dessa base, né? Então, essa é a construção que a gente tem. Uma sequência no MET, uma sequência no Reformer dentro de um sistema desenvolvido por Joseph, e a gente tem um sistema corretivo que a gente pode fazer nos equipamentos, tá bem? O que a gente vai ter? Se nesse estúdio a gente quiser atender 2 alunos ao mesmo tempo ou mais, um outro professor, uma outra professora pode estar dando a aula utilizando a mesma lógica e os equipamentos para aquele dia. Se alguns estúdios eles têm a possibilidade, por exemplo, de dar aulas em grupo, mesmo que isso não seja dentro do trabalho original, é o que vocês veem por aí, é o que a gente vê por aí. Então, por exemplo, o próprio professor que estava dando aquela aula dá uma aula aqui para 3 alunos ao mesmo tempo, por exemplo, e aí vai dar aula para esses 3 alunos no MET ou no Reformer dentro de uma sequência, sabendo que não é um trabalho só sequencial, é um trabalho individualizado. Então, quanto mais uniforme o grupo, melhor, para que o trabalho seja feito de forma mais autêntica, digamos assim, mesmo que o trabalho original tenha sido dedicado para um corpo de forma individual, né? E aí, a partir daí, você vai para os equipamentos corretivos para conquistar aquelas necessidades específicas e assim vai. Também no exterior vemos muito, e no Brasil também, muitas aulas em grupo no Tower, né? Aulas de Mat Tower, que seriam nesses high mats. High significa alto, né? Então é o mat alto, eu puxo o mat alto com a wall unit acoplada, então dá para fazer aulas de tower, tá certo? De torre. Então é mais ou menos isso. Lembrando que o nosso objetivo final é a nossa devida execução dos 34 exercícios, como se fosse o objetivo final. Então a gente teria exatamente isso daí, pensando na funcionalidade, pensando na fluidez, pensando no return to life, lembrando que tudo isso vai te trazer disciplina, vai te trazer força, vai te trazer energia, vai te trazer todo um trabalho dos teus sistemas em conjunto e todos funcionando de forma adequada. E mais ou menos por aí, essa é a ideia do sistema de Joseph Pilates. O vídeo ele teve que ser cortado 10 horas depois
A gente teve que fazer em outro local, enfim, e espero que ele tenha funcionado. E é isso, tá bom? Um cheiro enorme no coração de vocês, espero ter esclarecido alguma coisa e a gente segue para mais vídeos no próximo dia, tá bom? Cheiro enorme no coração de vocês e até a próxima.